Acho que todo mundo que me acompanha, me segue no Instagram, enfim, sabe que eu sou apaixonada por Trono de Vidro. A última vez que eu li vai fazer 2 anos. E recentemente o meu TikTok inteiro é coisas relacionadas a Trono de Vidro e os personagens, e eu tô com muita saudade deles. Então eu quero ver em quanto tempo eu consigo ler os 8 livros da saga. E eu quero ver se eu ainda sinto a mesma coisa que eu senti. E é isso, vamos comigo. Eu já comecei a ler a Lâmina da Assassina. Eu li os 2 primeiros contos, que é o primeiro conto é o da Selena e do Rolf, lá na ilha e tudo mais. E o segundo é o da Selena com a Irene. E nossa, eu esqueci como esse conto dela e da Irene era bom. E ver que tudo que ela fez pra ajudar a Irene não foi em vão, é incrível, incrível, incrível. Parei já no início do 3º conto. Tudo que tem os post-it e tudo que tá de marcador é coisa antiga. Tudo que é novo eu tô marcando com caneta. Eu acabei Lâmina da Assassina e eu vou ir direto pra Trono de Vidro. Espero que eu consiga acabar Trono de Vidro hoje. É isso. Vocês não têm noção da gambiarra que eu fiz pra esse celular conseguir ficar numa altura boa, pra eu conseguir pegar uma iluminação legal. Eu falei que eu ia ler ontem, não li. Hoje eu cheguei na página 143 de Trono de Vidro e a gente já tá na parte da competição. Agora tá começando a ter um pouco mais de ação no livro, porque ele tava muito parado. A Selena tá muito chateada porque ela tem que fingir ser outra pessoa, ninguém sabe quem ela é. Ela tá tendo que esconder o talento dela dos outros competidores pra não ter um alvo no meio das costas. A Nehime já foi apresentada na história e ela tá começando a ser mais amiga tanto do Dorian quanto do Chaol. Eu sei que esse nome não é a pronúncia certa, o pronunciamento correto é Kale, mas eu falo Chaol. Ela tá começando a se abrir um pouco mais com os dois e eles estão começando a se abrir também um pouco mais com a Selena também. A Nehime tá no mundinho dela ainda, não tivemos nenhuma interação das duas, só aquele primeiro encontro delas. E eu acho muito legal porque ele é todo em terceira pessoa, então a gente tem vários pontos de vista diferentes. Não é só pelo ponto da Selena, sabe? Todo personagem que é importante na história tem o seu ponto de vista e eu acho isso muito legal. Eu vou tentar focar um pouco nele essa noite, essa madrugada. Eu baixei ele no meu aplicativo do Kindle, então pra eu não precisar atrapalhar minha irmã com a luz ligada ou uma luz de uma lanterna, eu vou ler no aplicativo do Kindle. A princípio é isso que eu tenho pra conversar com vocês hoje. Cheguei oficialmente na página 286 e falta um pouco mais de 100 páginas para eu acabar. Esse livro vai até a página 390. Agora realmente a gente entrou na parte do mistério, da Selena descobrindo coisas e pesquisando coisas, se conectando um pouco mais com o Dorian, com o Chaol. Ela tá tendo sentimentos meio confusos. A competição tá ficando com cada vez menos gente e ela tá começando a ter os questionamentos sobre a Nehime, sobre quem ela é, o que ela tá realmente tramando e pensando. Eu tô bem feliz com essa leitura, porque eu tô percebendo muitos detalhes que eu não percebi antes. Eu tô marcando muita coisa que eu tinha deixado passar. Algumas cenas que eu fiquei bem confusa, que não fizeram muito sentido pra mim nas primeiras vezes que eu li, estão fazendo muito sentido agora. Então eu tô realmente conseguindo entender bem mais os detalhes da história. Não vou ler mais hoje durante o dia, vou acabar de ler só nessa noite, madrugada, enfim. Nessa madrugada eu acabei Trono de Vidro. Eu me diverti tanto lendo esse livro, muito mesmo. Eu deixei passar tantos detalhes que eu não percebi nas primeiras vezes que eu li. O final foi angustiante, como se eu estivesse lendo pela primeira vez. O Dorian, coitado, ele todo apaixonado, só pra 3 capítulos depois a Selena terminar com ele.
Aí tá começando a ter o romance dela com o Shaol. A Nehemia tá se abrindo mais. A Selena contou quem ela é, o que ela faz, toda a verdade. E aí, acabamos o livro. Pra mim, isso daqui continua sendo 4 estrelas, que é a nota que eu dei na época. E agora que as coisas começam a ficar interessantes, porque a gente vai começar Coroa da Meia-Noite. Esse livro, se eu não me engano, ele acaba com um plot super legal, super interessante. Aqui que vai ter um desenvolvimento mais profundo dos personagens. A única coisa que eu realmente não gostei no final de Trono de Vidro foi a questão do Shaol e como ele ficou sofrendo por ter matado alguém, sendo que ele é um soldado da guarda de um rei que tá onde ele tá por ter matado milhares de pessoas. Mas enfim, não vamos entrar nessa questão. Então eu vou começar a ler Coroa da Meia-Noite. Eu tenho umas coisas de costura pra fazer, porque eu costuro, pra quem não sabe. E aí pra isso eu preciso que alguém chegue em casa pra ficar com a minha irmã, pra eu conseguir trabalhar. Então enquanto ninguém chegar, eu vou ler Coroa da Meia-Noite. Cara, que ódio. Eu tava acabando de costurar a calça, vou até mostrar pra vocês. Aqui, ó. Coloquei o zíper, eu tava costurando isso aqui, ó. Essa coisinha aqui de cima. E aí eu tô passando a costura e eu só escuto um bum, um estouro. Jurei que a minha máquina já tá com uma pecinha que tá quebrada. E aí é um barulho muito parecido da primeira vez que ela quebrou essa pecinha. E eu pensei, tá, vou ter que finalmente mandar a máquina pra um conserto. Só que aí, pelo que eu vi, só entortou a agulha. E eu não tenho mais agulha aqui em casa. Aí agora eu mandei mensagem pra minha irmã, que tá no centro, que ela trabalha lá perto. Só que ela solta às 6. E as lojas, a maioria, fecham às 6. Então ela vai ver pra mim, se tiver alguma loja aberta, pra ela conseguir comprar uma agulha. Eu mandei pra ela certinho. E aí, se não tiver, eu vou ter que esperar amanhã. E eu tenho essa calça, mais um short dela também pra trocar o zíper. E mais uma outra calça dela, que é com um cós de elástico. E ela quer que eu tire o cós de elástico e bote um zíper do ladinho. Só que eu não tenho mais agulha. E aí, o que eu pensei agora? Vou aproveitar que eu tô sozinha em casa e vou fazer um bolo. Que eu apareci aqui, eu acho que foi quinta ou sexta, e já é segunda-feira, e eu quis vir atualizar vocês um pouco do que eu fiz durante os dias que eu não apareci pra falar com vocês. Sexta-feira foi, eu acho que quando eu comecei a ler Coroa da Meia-Noite, e eu li umas 100 páginas, se eu não me engano. Sábado eu não li nada, foi aniversário de uma amiga minha, então eu e mais umas pessoas, a gente foi pra casa dela, então eu não toquei no livro o dia inteiro. Domingo, que foi ontem, eu fui pra casa da minha avó, e eu passei lá o dia inteiro praticamente, eu, minha avó e minha irmã. Aí a gente foi pra casa dela e eu não li lá também. Só que aí em casa eu li mais umas 100 páginas e eu cheguei na página 207, que é um pouco mais da metade do livro. E a gente tá no momento da leitura que a Selena e o Shaol estão construindo romance. Eles já tiveram lá a primeira vez deles. E, cara, eu adoro esse casal. Muita gente odeia eles, muita gente odeia o Shaol, principalmente. Mas eu amo esse casal, eu amo ele porque o Shaol, ele é a cota humana da série. Porque as pessoas esquecem, eu acho, que no meio de um mundo que todo mundo tem magia ou todo mundo faz alguma coisa importante, ele é só um humano, entendeu? E eu acho que as pessoas esquecem um pouco disso, que ele tem reações humanas. Eu tô muito feliz com essa leitura. Agora eu acho que falta 200 páginas para eu acabar o livro. Eu não sei se eu consigo acabar hoje, sinceramente. Eu acho que eu consigo, mas eu não vou me cobrar muito pra conseguir acabar hoje. Então eu acho que entre hoje e amanhã eu finalizo essa leitura e vou pro terceiro livro da série. É isso. Eu tinha esquecido como o final desse livro aqui é sofrimento atrás de sofrimento. A Luana quer dar um oi. É porque eu tô com o computador. Oi? Eu não entendi nada que ela falou. Deixa o like, pessoal. Ela disse, hein? Eu acabei agora Coroa da Meia-Noite.
o final desse livro, assim, olha, eu me lembro da sensação de ler isso aqui pela primeira vez e ter ficado completamente em choque. Eu li essa saga sem spoiler nenhum. Então, as coisas foram acontecendo, as revelações foram sendo reveladas. Eu ficava de queixo caído a cada página que eu lia. Ai, mas é tão bom, tão bom, tão bom, tão bom. E agora eu vou já emendar em Herdeira do Fogo. Herdeira do Fogo e o próximo livro, que é Rainha das Sombras, são os meus dois favoritos dessa saga, porque aqui a gente conhece, assim, ó, o melhor personagem da Sarah J Maas, que é a Rowan. No começo, ele me dá raiva, mas eu adoro ele demais, demais, demais. Nesse livro, começa a se encaminhar tudo pro final de Reino de Cinzas. Aqui a gente vê as alianças sendo feitas, as pessoas aceitando o destino delas, todo o desenvolvimento de personagem mais profundo eu sinto que é nesse daqui em Rainha das Sombras. Então eu acho que é por isso que são os meus favoritos, porque a gente foca bastante em entender os personagens. Então eu já vou começar esse aqui. Os capítulos da Manon vão começar a melhorar um pouco, porque antes de verdade a gente tava assim, ó, intragáveis. Não sei como não me dava vontade de pular os capítulos. Só que elas já conheceram as serpentes aladas. A Manon já tem o Abraxos. O Abraxos. Agora vai começar a ficar legal, porque antes assim eu não aguentava. Sério, de verdade. Essa minha cara é porque eu acabei de levantar, então eu ainda tô meio amassada da cama. Gente, eu amo tanto esses dois. Eu cheguei na maior tristeza de Herdeira do Fogo. Terrível. Eu tinha esquecido como esse livro, né? Essa parte desse livro é triste. Eu só consigo chorar. Eu acabei Herdeira do Fogo e vocês viram o meu estado no final do livro. Isso aqui é 5 estrelas, favoritado demais. A gente conhece bastante mais da Ailyn, que vai ser a protagonista de agora em diante na saga. A gente conheceu várias pessoas novas nesse livro. Em Wendling com a Selena, a gente conheceu o principal deles, assim, foi o Rowan. Ele é um dos guerreiros da Maeve, que é a tia da Ailyn, e ele tem um giramento de sangue, tem que obedecer ela. Só que ele e a Selena formam, assim, uma amizade incrível, e acontece algumas coisas no final do livro envolvendo ele. Em Forte da Fenda, a gente tem o Shaol e o Dorian. Eles estão meio que afastados por causa das revelações no final do livro passado e no início desse daqui. E o Shaol meio que formou uma aliança com o Aegon, que ele é o primo da Ailyn, e eles são rebeldes, eles estão tentando ir contra o rei. O Dorian tá levando a vida dele, tá tentando agir como se nada tivesse acontecido, mesmo que a vida dele mudou de cabeça pra baixo. E a gente também tem uma personagem super nova. Do nada, começa a ter capítulos narrados por ela, que é a Manon, eu vou chamar ela de Manon. Ela é uma bruxa e o rei meio que conseguiu umas serpentes aladas, que pra mim, eles são os dragões de Como Treinar o Seu Dragão. E o rei quer que as bruxas voem nessas serpentes aladas na guerra que ele vai fazer acontecer. Só que a Manon, ela meio que vai contra toda a natureza dela nesses capítulos. Ela começa a se importar, ter empatia com os outros, enfim. Acontece uma mudança assim, ó, 360 na vida dessa bruxa. Tudo por causa da serpente alada que ela escolheu pra montar, que é o Abraxos. Os capítulos dela, no início, chatos para, assim, ó, um caralho. Só que agora, no final do livro, começaram a melhorar um pouco mais, porque começou a ter um pouco mais de ação. Antes era só desenvolvimento mesmo, e agora no final começou a ter um pouco de ação. O livro acaba com um plot gigantesco, uma coisa enorme envolvendo a Maeve, envolvendo Dorian, envolvendo o Shaol, envolvendo o Aegon, cada um no seu canto, mas todos conectados de alguma forma. Enfim, incrível, 5 estrelas, favoritado. E agora, outro livro que é outro calhamacinho da série. Esse aqui tem 640 páginas. Tô muito animada pra começar a ler isso aqui, cara. Eu tinha esquecido completamente que o Rowan tinha cabelo comprido. Aí agora ele mencionou que o cabelo dele tava mais curto. E eu esqueci total que ele tinha um cabelão comprido. Deixa eu contar pra vocês o que eu tô planejando. Porque hoje eu li 300 páginas de Rainha das Sombras. A minha irmã foi dormir na casa de umas amigas. E aí eu tô sozinha no quarto. E eu quero tentar ler até eu acabar o livro ou até eu dormir. Mas eu quero tentar acabar hoje. Ela foi visitar o túmulo do Sam.
Eu tô tão triste. Olha isso aqui, cara. Gente, como pode Dorian ser esse homem, cara? Simplesmente o Dorian tá voltando a ter controle sobre o próprio corpo pra conversar com a Manon. Eu acabei esse daqui. Eu li até a página 500 ontem de noite. E aí eu fui dormir. E aí agora eu acabei. 5 estrelas, favoritado, igual Herdeira do Fogo. Sem palavras, a Aileen, o Dorian, o Shaol, Rowan, o Aegon, a Lysandra, tanta coisa aconteceu. E aí a gente teve mais uma personagem agora do meio pro final, que foi a Elide. Ela era parte de Terra 100, da corte, e aí agora no final ela tá procurando eles, ela sabe que eles estão vivos, e a gente tem todo mundo se juntando, sendo feliz pra recomeçar o mundo no final desse livro. Só que agora que vem o pulo do gato. O próximo livro é Império de Tempestades. O final desse livro vai me destruir. E eu vi que tem algumas gringas que fazem a leitura conjunta de Império de Tempestades e Torre do Alvorecer, porque apesar de ser 2 livros diferentes, eles se passam no mesmo período de tempo. Só que a diferença é que Império de Tempestades é num continente e Torre do Alvorecer é o que tá acontecendo no outro continente. Eu não quero acabar Império de Tempestades totalmente destruída e ter que esperar de novo ler Torre do Alvorecer pra saber o que vai acontecer no final, sabe? Então eu vou fazer isso agora, eu vou tirar esse tempinho pra marcar os 2, procurar o melhor jeito, e aí eu vou ler os 2 juntos. E eles ficaram assim, ó, bem lindinhos. E aí eu acho que eu vou dar uma descansada. E eu não sei se eu vou começar a ler esses 2 já agora ou se eu vou começar de noite. Tô pensando ainda. Entre ontem e hoje eu li mais ou menos umas 100 páginas de Império de Tempestade e quase 100, eu acho que deu umas 95 de Torre do Alvorecer. Agora eu tô arrumadinha, bonitinha, porque eu vou dar uma saída, eu tenho que buscar uns abadás pro carnaval. E depois eu não acho que eu vou ler, eu acho que eu vou dar uma pausa e de noite eu vou ler mais dos 2. Eu fui buscar uns abadás pro carnaval, eu fui de a pé, eu acho que dá uns 4 quilômetros. E agora eu tô voltando pra casa. A Luana, minha irmã, quis vir no shopping hoje. Aí a gente veio aqui dar umas voltas, a gente comprar uns cookies e agora a gente tá esperando abrir um brinquedinho pra ela andar. Fica legal. Eu cheguei na metade dos 2 livros. Eu não sei, eu acho que por eu ter lido os outros 4, eu acho que foram 4 que eu já li, bem rápido, eu tô demorando um pouco mais pra ler esses. E eu não tô lendo todos os dias, eu acho que eu tô entrando em uma ressaca literária. Espero que não. Eu tô lendo sempre um pouco de noite. E esses 2, eu decidi que eu vou ler eles todos no Kindle e depois eu vou passar as anotações pro físico, porque dá muito trabalho ficar toda hora trocando de livro. E aí eu tô lendo tudo sempre no Kindle. E aí eu acordo no outro dia, passo pro físico, porque eu tô lendo só de noite. Não tô conseguindo ler muito de dia. Só queria vir atualizar vocês. Eu já cheguei na metade, então... A gente teve umas cenas já da Aileen, principalmente. Ela tá lá na ilha do Rolf e tudo mais. E... gente, a Aileen e o Rowan, assim, olha, eu tenho que me controlar pra não começar a gritar e dar pulinhos de madrugada quando eu tô lendo. Porque eles são muito fofos nesse momento deles, sabe? E aí, em Torre do Alvorecer, a gente tem o Shaol e a Irene. Eles estão naquele momento que eles estão começando a sentir alguma coisa, sabe, pelo outro. E aí a gente tem a Nesrine com o Sartaq. Eles também estão começando a ter um desenvolvimento do relacionamento deles muito gostosinho de acompanhar. A parte do romance nesses 2 livros, assim, ó, impecável. Não tenho o que reclamar, assim. Então eu tô feliz com o que tá acontecendo até agora, mas eu tô muito triste porque vai começar a ser merda atrás de merda. Eu tô acordada desde as 4h30 da manhã. E aí eu tirei esse tempinho pra realmente ler. Tomar vergonha na cara, né? Porque fazia um tempo que eu tava lendo só um pouquinho. Aí eu realmente li bastante. E agora eu tô passando as marcações pros 2 livros. E eu acho, se eu não me engano, eu cheguei em uns 70
Não sei se eu cheguei a 70 de Torre do Alvorecer, e eu acho que eu tô em 74 de Império de Tempestades. E agora, a gente chegou no momento que o livro começa a ficar insuportavelmente triste. Parece que eles não vão conseguir nunca fazer nada, que vai dar tudo errado sempre, e eu já tô sofrendo por antecedência. E eu não quero sofrer. Então eu tô me questionando por que eu inventei de reler essa saga se eu sabia que tinha tristeza nesse livro. E eu só sei lá, eu sou louca. Deve ser por isso. O Abash sendo o melhor personagem de Trono de Vidro. Eu acho que um dos melhores relacionamentos que aconteceu durante esse livro foi o da Elide e do Lorcan. Mas é uma pena, porque parece que a Sarah odeia eles. Toda vez que tá acontecendo alguma coisa boa com eles, a autora dá um jeito de fazer tudo dar errado. Eu amo tanto o Fenris. Eu acho que ele é um dos personagens que tem muito potencial pra ser desenvolvido em futuras séries, sei lá, projetos futuros. Ai, eu amo ele! A cena de quando o Shaol começa a andar de novo, todo o romance dele com a Irene começa a acontecer, começa a fazer sentido tudo. Ai, eu amo! Ai, juro, gente, olha isso. Deixa eu contar pra vocês agora, 00:40. Eu tô quase acabando Império de Tempestades. Ai, meu Deus, eu não sei, eu não quero continuar lendo, mas ao mesmo tempo eu não quero parar de ler. Então eu não sei, cara, porque se eu não parar, eu vou ler tudo e eu preciso me acordar cedo amanhã. Mas se eu parar, eu não vou conseguir dormir direito. Eu não sei o que eu vou fazer, não sei o que eu tô fazendo. Tem um plot em Torre do Alvorecer que é muito bom, e eu tinha esquecido totalmente dele. Então, quando eu li, eu fiquei muito chocada. Ai, não sei, eu acho que eu vou ler. Se eu tiver autocontrole suficiente, eu paro. É isso. Vocês estão preparados pra me ouvir falar? Porque é o que eu vou fazer agora. Finalmente, eu acabei essas belezuras. Na verdade, eu acabei há uns dias atrás. Eu tenho algumas considerações. Eu já sabia que eu ia demorar, porque eu tô lendo 2 livros ao mesmo tempo. Mas eu também fui bem inconsistente nos dias que eu li, principalmente agora em fevereiro, porque eu não tava muito na vibe, e também agora tá chegando o carnaval, e como eu costuro, eu tenho muitas encomendas de abadás. Eu tava dando uma priorizada a mais pra costura do que pra leitura. Império de Tempestades. Eu acho que por eu estar há muito tempo falando como eu ia sofrer, como ia ser triste, como ia me destruir, eu não chorei uma unidade de lágrima. Foi triste, tá? Mas eu já tava esperando, sabe? Então eu não sofri tanto como das outras vezes que eu reli. Mas eu adorei as cenas, principalmente do início do livro, o desenvolvimento do romance entre principalmente o Ron e a Aelin, muito bom. A Alysandra, o Aedion, o Dorian, depois a Manon se junta, aí tem o reencontro com a Elide, o Lorcan, os outros lá da ex-equipe do Rowan também. Esses 2 são livros que desenvolvem muito personagens, então eu gosto muito por causa disso. Aconteceu tanta coisa do início da história pra cá, eu pensando agora, do início pro final, é tanta coisa nova, tanta informação que eles relembram, incrível. Foi 4 estrelas e meia. E Torre do Alvorecer, eu sei que tem muita gente que pula esse livro, mas é um livro super importante, principalmente por causa do Shaol. Ele tem um desenvolvimento de personagem incrível, ele é a cota humana da série, e ele tá passando por uma coisa bem difícil, considerando a vida que ele tinha, e ele tem a ajuda da Irene, que aparece em Lâmina da Assassina, e eles 2 juntos se apaixonam. Ai, eu acho tão lindo esse romance deles, tão lindo. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem a Nesrine com o Sartaq. Eles têm um desenvolvimento, eu acho o desenvolvimento deles um pouco ruim. Eu acho um pouco mal feito. Eu acho que eles passam da admiração pra falar eu te amo muito rápido, mesmo eles estando à beira da morte. Eu acho que é muito rápido. Amo os 2 casais que aparecem nesse livro. No final dele tem um plot que, meu Deus do céu, eu tinha esquecido totalmente desse plot. Mas aí eu lembrei e eu fiquei chocada, como se eu estivesse lendo da primeira vez, mesmo já sabendo disso. Enfim, esse livro aqui, perfeito também. É a
a mesma situação do outro, 4 estrelas e meio. E agora é o seguinte, amanhã é quinta-feira, eu tô indo viajar e eu volto na segunda, então eu não vou tocar em Reino de Cinzas, eu vou deixar isso aqui pra quando eu chegar, vou levar pro carnaval, vai ter vlog do carnaval também, eu vou ler no carnaval. É isso, agora eu vou dar uma descansada de Trono de Vidro, e aí quando eu voltar de Santa Catarina, eu volto a ler. 1 million, zillion, jillion, dillion, cotillion times later. Gente, de verdade, eu não sei com que cara eu apareço aqui depois de tudo que aconteceu. Eu acho que a última vez que eu li o Torre do Alvorecer Império de Tempestades foi em fevereiro. A gente tá em abril. E até hoje eu não comecei Reino de Cinzas. Eu falei que eu ia voltar a ler depois que eu voltasse de Camboriú. Fui e voltei de Camboriú. Fui e voltei do carnaval. Cortei meu cabelo, porque o meu cabelo tava enorme, né? E agora ele tá curtinho. E eu comprei um Kindle. Todo já tá cheio de adesivinhos, todo lindo. E eu acho que eu já li, nesse meio tempo, eu acho que eu já li uns outros 10 livros, assim. E eu só não senti vontade de encarar isso daqui, porque é enorme. Olha isso daqui, tem 3 dedos de largura. Aí eu acho que eu finalmente tô pronta pra ler ele. Sei lá, eu acho que eu vou ficar uma semana lendo esse livro, porque ele é enorme. E eu não gosto do início dele, porque, é muito sofrimento nesse início. Mas eu vou seguir aquela mesma função que eu fiz com os outros dois, porque vai ficar com esse troço aqui na minha mão, cansa, né? Então eu vou baixar ele aqui nessa coisinha, porque sério, eu tô muito feliz com isso daqui, muito feliz mesmo. O nome dele é Magic Kindle. Olha, tem um monte de livro aqui. Esse aqui é só os que eu baixei, né? Mas aí eu vou pegar o Reino de Cinzas, vou botar ele aqui dentro. E aí eu acho mais fácil, né, de carregar pra ler. É isso, gente. Desculpa ter ficado esse tempo todo, 2 meses, né, sem atualizar esse vídeo. Mas é porque realmente eu não me sentia pronta. E agora eu estou pronta. É isso. Para, só Oi, vlog! Falei. Então, gente, de última hora fui convocada para a seleção Tomás Osório. Bem feito, né? Não ia nem Tomás Osório é assim, gente. Tomás Osório é assim. Não ia nem vir penteado. Eu ainda tô meio desfalcado o penteado. Faltou o cabelo. Deixa eu mostrar o coquezinho da Laís. Olha, gente, o penteado da Laís é o penteado, galera. Quem tem cachos tá errado e a Laís que tá certa. Quando a gente parar pra almoçar... Não, e a minhas unhas, né? É, gente, e a gente dança com essa cor aqui, ó. Ai, olha, Só vermelha. Estão trazendo meu cabelo. O esmalte e acetona. acetona. Algodão e um palitinho pra tirar os borrados, tá? Pintei as unhas. Botei meu pincel no cabelo. Passou do parador, não é esse? Não é esse. Viemos almoçar, galera, finalmente. Vlog. Estamos se maquiando. Não fiz tudo bem mais nada, né? O resto do dia inteiro, só depois que a gente foi almoçar e nunca mais peguei nessa câmera. Tem vlog. Eu vou mostrar pra vocês como é que é o meu vestido, tá? Gente, então, como é um livro muito pesado, eu tô lendo ele só no Kindle e aí eu tô passando as anotações. Eu cheguei em 20% do livro já. É muito triste ler o começo desse livro. A Eileen, ela tá presa, ela tá trancafiada, e aí eles estão desesperados tentando achar ela. Os outros lá estão na incerteza de será que a Eileen volta, será que ela não volta? E aí ao mesmo tempo eles têm que achar outra chave. É tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, a gente não consegue pensar muito, não dá pra parar, porque quando acaba um capítulo, vai pra outro, muda ponto de vista, tem mais coisa acontecendo, e aí a gente não sabe quando parar. Então eu já tô em 20%, que não é muito, é umas 200 páginas do livro. É muito pesado esse começo desse livro, sabe? Tem bastante cena de tortura e essas coisas, então não é muito legal. Ontem de noite eu tava lendo, eu tive que parar algumas vezes durante a leitura, porque foi bem pesado o jeito que é escrito. Ao mesmo tempo que eu tô triste, agora eu tô começando a ficar um pouco mais animada, porque eu sei que ela tá perto de ser salva, eu sei que tá perto de tudo voltar ao normal, e é isso, cara. Hoje eu vou ir no shopping comprar umas coisinhas de Páscoa pra minha irmã. Ela pediu um ovo da My Little Pony. Não sei se vai ter esse ovo da My Little Pony pra vender. Se eu não achar, eu vou comprar um ovo, sei lá, da Barbie ou alguma outra coisa assim. Mas é isso, gente. 20% desse livro. Tá triste, mas eu tô animada. Esse ângulo tá horrível, né? Eu tive que apoiar no sofá. O meu celular agora
pra eu conseguir gravar isso aqui. Eu quero ver se eu chego. A ideia é de maluca, né? Então eu consigo chegar em 50% do livro hoje. Claro que eu não vou conseguir, mas eu quero tentar. E é isso. Eu cheguei na cena que a Mel, ela tá com as trouxas. Eles estão começando a ter esperança de que talvez eles consigam ganhar a guerra. Eu já chorei um pouquinho. Agora eu tô animada pro reencontro da Hayley com todo mundo. É isso, gente. Capítulo 82. Que ódio. Eu não tô legal. Eu acho que eu acabei de ler um dos maiores traumas de todo mundo que leu Reino de Cinzas, final do capítulo 89. Eu não queria ter lido isso hoje, porque eu não quero acabar o livro agora, porque já é 1 da manhã e eu tenho que dormir. Eu li 200 páginas agora. Se eu não me engano, eu tava em uns 57% quando eu comecei a ler. Eu tô em 76. Eu acho que eu li umas 200 páginas agora da noite. É isso, gente. Aqui, ó. Vou dormir, vou tentar descansar, vou tentar não pensar no que eu acabei de ler. Bom dia. Eles estão indo fazer uma coisa muito triste agora. E isso aqui é uma cena que eu nunca tinha entendido direito como tinha funcionado. E eu quero ver se eu vou entender o que tá acontecendo dessa vez. Eu tô quase chorando de novo. Porque é muito triste, gente. Muito triste. Meu Deus. Não tô preparada pra isso. Finalmente, 85% do livro aconteceu o reencontro. Meu Deus. Acabei. Na verdade, eu já acabei. Vai ter umas 1 ou 2 semanas, não tenho certeza. Mas eu não tive muito tempo pra vir falar aqui com vocês. É uma leitura que simplesmente não é fácil. É muito difícil de ler, porque tem toda aquela função da guerra, deles não saberem se eles vão sobreviver de fato. Tem a questão da Aileen, né? Os outros tentando lá resgatar ela. Quando a gente acha que tudo tá melhorando, vem uma bomba, destrói tudo e morre muita gente, muitos personagens super queridos. Apesar de tudo isso, que é totalmente diferente lá do primeiro livro, que era só uma assassina tentando ser a campeã do rei. Essa leitura me traz pra um lugar muito especial, porque Trono de Vidro foi uma das primeiras sagas que eu li quando eu voltei a ler lá em 2020. E eu já li, eu acho que, sei lá, 3 ou 4 vezes. E todas as vezes que eu releio, eu vejo coisas que eu não percebi nas outras vezes que eu li, e eu acho isso muito legal. A escrita da Sarah é muito superior em Trono de Vidro do que em Akotaro ou Crescent City. E assim, ó, Trono de Vidro é elite da Sarah. Me traz pra um lugar super especial, que eu lembro de quando eu comecei a ler, quando eu li isso aqui pela primeira vez. Emoções demais, demais, demais. Enfim, galera, vou acabando esse vlog falando que isso aqui não tem como não ser 5 estrelas. Esse vídeo me acompanhou durante tantas etapas da minha vida. Fui viajar, fui pra carnaval, comprei um Kindle no meio do vídeo. Muito obrigada a todo mundo que tá assistindo até aqui. Muito obrigada a todo mundo que me acompanhou desde o começo desse vídeo. Espero que vocês tenham se divertido junto comigo. E isso aqui é só pra deixar registrado mesmo, pra quando eu sentir saudade de Trono de Vidro eu posso reassistir esse vlog e ver tudo que eu senti de novo. E é isso, galera. Beijos. Tchau.